Doutora Denise Albano, quais os fatores que estariam aí por trás dessa indicação de Lewandowski para suceder Flávio Dino no Ministério da Justiça? Eu diria que são dois fatores principais. Ele é linha de frente combativa na defesa do PT e de seus quadros. E isso ficou muito claro durante os anos em que ele esteve na Corte Suprema do país, no STF. A evidência maior foi durante o processo de impeachment, quando ele avilta o texto da Constituição, quando fica bem claro, numa articulação entre o então presidente do Senado, uma articulação com o Renan, lá de Alagoas, e ele, enquanto presidente do Supremo, articularam para apenas afastar a Dilma do cargo de presidente, quando a Constituição é bem clara, aprovado aí o impeachment, o impedimento de um presidente, uma presidente da República, no caso, que essa pessoa fica não apenas sujeita à perda do cargo, mas também, a Constituição é bem clara, e inabilitada para qualquer função pública por 8 anos. E eles não respeitaram a Constituição e deixaram a Dilma livremente aí disponível para se candidatar. Tanto é que pouco tempo depois ela saiu candidata ao Senado por Minas Gerais, tendo perdido exatamente para o atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, há quase 8 anos, ela disputou uma vaga no Senado pelo estado de Minas Gerais, disputando uma vaga, inclusive, com o atual senador. Então, esse ex-ministro do Supremo, ele é de uma disfarçatez tamanha que ele nem espera o que seria uma razoável quarentena, e uma das empresas mais encrencadas com a justiça, que esteve no olho do furacão da Lava Jato, a JBS, ele, pouco tempo depois que sai do Supremo, vai advogar para a JBS. Veja a disfarçatez. Esses membros aliados, quadros do PT, pessoas aliadas, não têm qualquer pejo, qualquer compromisso maior com a ética, e não tem qualquer interdito moral de praticarem os atos mais absurdos. Vejam, Erivan, quem nos acompanha, que um dos motivos que levou à anulação de algumas decisões da Lava Jato foi a suspeição do ministro, então, ministro da Justiça e Segurança Pública, o Moro, por conta de ele ter aceitado ser ministro do Bolsonaro, sendo que antes ele foi juiz. Quer dizer, então Moro é suspeito porque aceitou ser ministro exatamente da mesma pasta, convidado pelo Bolsonaro, e aí as suas decisões passam a ser questionáveis, enquanto um ex-ministro do Supremo que julgou casos relacionados aí a Lula, a quadros do PT, é convidado pelo próprio Lula para integrar a mesma pasta antes ocupada pelo Moro. E aí não se questiona sua suspeição. Então, ele foi escolhido a dedo. Primeiro porque ele é quase como o atual ministro, ex-membro do TSE, o Benedito, né? Que diz missão dada, missão Benedito cumprida. Gonçalves, né? Benedito Gonçalves. Então, eu encerro essa primeira hipótese dizendo que ele é um cumpridor de tarefas do PT, porque eu analisei a fundo o caso Mensalão e o quanto ele trabalhou no processo do Mensalão, inclusive com várias teses conflitantes. Uma hora ele defendia uma tese no começo do processo, no curso do processo muda, sem qualquer justificativa plausível, e durante o Mensalão, que eu analisei durante toda a minha
tese de doutorado, sua confecção, ele claramente trabalhou para aliviar a punição, a responsabilização de gente ligada ao PT. Então, ele é um cumpridor de tarefas e nada melhor do que Lula ter um aliado forte que vai cumprir suas ordens à frente do Ministério da Justiça, onde Lula já deixou claro que quer um ministério instrumentalizado para perseguir bolsonaristas, e a segunda hipótese de que ele é um quadro, sim, que atende aos requisitos do PT, porque, na verdade, não se exige maior demonstração de competência, não se exige maior demonstração de experiência. Que eu saiba, ele não tem qualquer conhecimento maior na área de segurança pública, que é o grande ponto nevrálgico que afeta a vida de milhões de brasileiros, que causa medo, pavor em famílias brasileiras, e eu encerro lembrando uma das falas do ex-comentarista político, anda um pouco sumido, o jovem Caio Coppola, quando relatou um episódio ao cursar a faculdade de Direito, e o Lewandowski foi seu professor. Quem puder pode pesquisar e vai encontrar esse registro. Não sei se você se recorda, Arivan, em que o Caio Coppola dizia que o professor Lewandowski foi a ele atribuída a cadeira de teoria do Estado, teoria do direito, como que uma cadeira não tão prestigiada, e que, por vezes, ele se atrapalhava nas lições básicas de teoria do Estado e teoria do direito. O que quem é da área sabe que algumas disciplinas que não são bem específicas do direito, que não são as chamadas disciplinas dogmáticas, geralmente são atribuídas para professores mais inexperientes, ou não tão preparados, ou não tão qualificados. Então, eu diria que bom cumpridor de ordens do Lula e não ter uma competência manifesta na área, não ser um quadro dos mais qualificados, é o que habilitam, sem dúvida, o Lewandowski para ocupar uma pasta tão importante, que já teve um Rui Barbosa como chefe dessa pasta, e para ver como a gente se rebaixou muito, né? Como a gente caiu muito. E hoje temos um indicado. Por que você não fala, como você bem lembrou, né, Arivan, com Lula para indicá-lo para o Supremo? E assim temos esse rebaixamento da institucionalidade brasileira. É triste, mas as reações, elas precisam continuar, e esse ano de 2024 é decisivo, e o povo tem que voltar às ruas e ter consciência na hora de depositar seu voto.